Bom, mais um cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Hoje a gente vai falar de vida de trabalho aí, vida na empresa, como você lida com as pessoas acima de você e as pessoas abaixo também. Vamos lá? Vamos conversar? Bom, a ideia desse cafezinho surgiu de um tweet aqui no Blue Sky, eu acabei de ler do Hugão, né? Ele pergunta como vocês lidam com os seus gerentes. Ele fala que antigamente ele lidava com o gerente como um chefe. E em especial na época do Brasil, após chegar aos Estados Unidos, ele mudou de maturidade, ele viu como mais um parceiro, né? Deixa eu até ver assim. Então assim, vamos tentar responder essa pergunta aqui. Como você lida com o seu gerente? Como eu lido com o meu gerente? Bom, o que eu já sei, assim, tipo, o que eu já sei é que o meu gerente ele também é avaliado, ele também tem um chefe, né? Então, o que acontece, né? Eu tenho um chefe, uma pessoa que vai me avaliar, vai me dar atividades. Essa pessoa, ela tem um chefe que vai avaliar ele, que vai dar atividades para ele, que tem um outro chefe, que tem outro... Eu acho que, assim, hierarquicamente, eu tenho umas 7 pessoas acima de mim, né? São 4 na minha são 1, 2, 3. São 3 dentro da minha divisão, né? E mais 4 fora da minha divisão, né? Que aí você vai ter é multinacional muito grande. Então, assim, vai ter 4, e aí chega no Master, Blaster, que eu nem conheço muito, assim, a partir de salário da minha divisão eu não conheço muito, mas eu sei esses 3 que estão na minha divisão, que eu falo com eles direto, né? Eu entendo eles, eu sei qual que é, o que eles querem, né? Então, assim, como é que deve ser a forma que você deve lidar com seu gerente? Assim, eu acho que você tem que ser um cara que... Você tem que fazer jogo político, né? Tipo, você tem que saber o que os caras são avaliados e tentar fazer com que o seu trabalho ajude eles a serem bem avaliados. Até mesmo se eles não sabem te pedir as coisas decentemente. Assim, porque, por exemplo, você sabe que seu chefe tem que fazer as entregas. Beleza, tem que fazer as entregas. O seu diretor tem que falar assim, olha, o cliente tem que estar feliz. O cliente tem que estar feliz. E se você tem poder de fazer isso, beleza. Você tem que entender isso, né? Porque se você não entender isso, a chance de você estar fazendo alguma coisa errada é muito ruim. Então, muitas vezes, aquela mentalidade, tipo, eu vou fazer o que me mandam e tá de boa, pode ser até que funcione, assim, tipo, no meu caso, às vezes funciona. Apesar que eu recebi uma chamada do meu chefe na terça-feira, né? Ele falou que eu não fico muito atento. Foi assim, ele me avaliou super positivo e falou assim: cara, você tem que ficar só atento que você não tá muito atento às datas das releases, né? E ela, eu brinquei com ele assim: é que eu tô fazendo mestrado, né, cara? Não, às vezes ficar atento com data. E outra coisa que, né? Ele sempre me coloca pra resolver uns tickets bizarros, né? E aí eu passo 2, 3 semanas, às vezes, com um ticket só de produção, avaliando. Então, meio que me desligo do mundo da release e vou pro mundo do ticket, né? Mas ele me avaliou bem, né? Só pra eu sempre pergunto assim, o que eu posso te ajudar, né? Eu tô em contato também com o chefe dele, né? Com o chefe dele eu já sei o que o cliente quer, que pode avaliar. Então, você tem que entender primeiro, assim, o que é esperado de você. E depois que você entende o que é esperado de você, você cumpre o que é esperado de você, você tem que ir para um mais macro. Você fala assim, olha, beleza, dentro desse contexto, o que eu posso ajudar o meu chefe a ser promovido? Porque pensa só numa coisa, se o seu chefe não for promovido, você não vai ser promovido em algum momento. Por quê? Porque ou você substitui o seu chefe, ou você passa por cima dele. E passar por cima dele pode não ser uma boa, né? E a não ser que seu chefe esteja muito acima de você na hierarquia e esteja faltando coisa lá na frente, né? Às vezes é muito mais fácil ser promovido numa startup, né? Porque startup ela sempre tem o projeto de crescer muito. Então, assim, aí você sempre cria novas vagas. Mas empresas mais estabelecidas, assim, é difícil de crescer. E também tem outra coisa. Eu sei que aqui no Brasil, e aí tem vários vídeos que eu falo isso, galera. Existe uma cultura de culpabilização. Isso aí, cara, se você vê essa... Volta nos cafezinhos aí, eu nem sei qual cafezinho foi que eu falei disso, mas se você vê que o seu gerente começa a botar culpa nas pessoas, começa a encontrar o culpado em vez de encontrar soluções, eu acho que você pode até dar um toque nele, falar assim, olha, vamos tentar encontrar a solução, não culpado, porque assim, nem todo mundo tem maturidade para fazer isso. No Brasil, a gente é muito, como é que a gente fala mesmo, né? No Brasil a gente tem uma cultura muito de penalizar os outros, né? A gente quer judicializar de alguma forma os outros. Então assim, nossa, teve um bug em produção, vamos demitir alguém. Gente, teve um bug em produção, você vai demitir alguém, não faz sentido, né? Às vezes assim,
já aconteceu comigo uma vez. O bug em produção era problema de código que estava ali, que por acaso eu vi aquele código, eu entendi de uma forma e era dúbio mesmo, e aí eu segui para frente, tipo, assim, caiu para mim, mas assim, poderia cair para qualquer outra pessoa, né? E muitas vezes a gente penaliza quem é mais proativo, isso que é muito ruim. Porque quem produz mais código? Quem produz mais código produz mais bugs. Isso é óbvio, né? Quando eu trabalhava no meu primeiro emprego, assim, tipo, o pessoal até brincava, nossa, o Vitor era o que mais produz bug, o Vitor era o que mais produz bug, o Vitor era o que mais produz bug, né? Mas por quê? Porque no fundo era o que mais produzia código. Era basicamente isso. E não era que eu produzia código ruim, eu pegava mais funcionalidades, né? Até que teve um dia que eu já tava pé da vida com isso, pé da vida mesmo, assim, tava muito puto da vida, né? E aí eles mudaram lá e começaram a fazer catalogar quem fazia os tickets, né? E chegou no final, ó, quem entregou o quê, né? Aí viram assim que 2, 3 caras ali que eram os mais bem avaliados, né? Eles nunca colocavam bug em produção. Eles entregaram uma funcionalidade só. O sprint todo, 2 semanas, uma funcionalidade só. Já eu tinha entregado mais 5 funcionalidades. Aí os caras, nossa, e me deram 2% de aumento, coisa assim. Aí eu olhei para minha gerente e falei assim, pô, mas assim, 2% de aumento? Aí ela falou assim, mas é porque assim, você poderia até ser sênior, mas você entrega, você bota muito bug em produção. Né, nesse código de produção, você ainda bota muito bug. Aí eu falo assim, tá, mas assim, vamos dividir os bugs pelo número de funcionalidades, né? Eu podia ter falado isso naquela época, mas eu não falei, né? Porque você tem que pensar assim, beleza, quanto bug a pessoa coloca e assim, tem como reduzir bug? Tem. Você consegue. Quando você vai ficando mais maduro, eu sempre falo de programação defensiva, galera. Programação defensiva é quando assim, você começa a pensar nas possibilidades de inserção de bugs aqui e começa a se proteger em relação àqueles bugs, né? Até na minha avaliação, meu chefe falou, um grande achievement que eu fiz foi quando eu olhei um código num cara que o diretor pediu, ó, já botar esse código em produção, os caras testaram, dá uma olhada. E eu falei, vai dar problema nisso. Aí o cara falou assim, não, isso não dá problema porque eu já testei. Aí eu falei assim, você está muito confiante, vai dar problema nisso. E aí o código foi para produção, deu problema naquilo que eu falei, né? Só que como ele botou o dele na reta, quando ele não quis me ouvir, beleza. Ele assumiu o risco e o risco caiu para cima do cara lá, que era um último time terceiro, que partiu para outro projeto, né? O diretor falou assim, a equipe dele vai tocar, depois dessa, a equipe dele vai tocar o projeto que acabou sobrando para mim, porque tem mais código para mim, né? E que ele não foi culpabilizado, né? Tipo, só que como eles não tinham tanta expertise em Kafka, aí mandaram eles para outro projeto, né? Que também já estava esperado, assim, tipo, o roadmap da minha aplicação já não está crescendo tanto, né? Mas, voltando aqui, né? Como é que a gente lida com o gerente? Então, essa é uma grande questão, assim, porque a gente tem que entender que eles também estão sendo avaliados, né? E isso é um pouco difícil pra gente, porque entender que as pessoas, inclusive, meu chefe acabou de me mandar uma mensagem aqui falando que quer falar comigo agora, né? Então eu vou terminar esse cafezinho aqui. Por quê? Porque se ele falou que quer falar comigo agora, eu vou falar com ele agora, né? E isso era o meu cafezinho de hoje, vai ser muito curto por causa dessa mensagem, mas era basicamente isso, como a gente lida com o chefe. Vou responder ele imediatamente, né? Eu espero que tenha te ajudado assim, a entender que existe essa hierarquia, você tem que ajudar seu chefe a ser promovido, porque isso é o básico, assim, é um básico de como você vai entender como a empresa funciona. A empresa funciona que todo mundo é igual, todo mundo está querendo a aprovação do seu superior, todo mundo tem um objetivo, a não ser que a pessoa seja dona, né? E mesmo que a pessoa seja dona, ela tem um cliente, né? É óbvio que tem algumas empresas que o cliente, você tem controle sobre o cliente, mas tem outras empresas que você não tem controle. Então, assim. E outra coisa, né? Uma coisa bem interessante que a gente tem que se falar. Muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado com negociações. O seu chefe fala assim: isso tem que ser entregue hoje. Você tem que se proteger em relação a isso. Porque muitas vezes você pode perguntar para o seu chefe: tá, isso não pode ser renegociado? Você tem certeza? Porque tipo, as coisas podem ser renegociadas, né? As coisas podem, tipo, mudar. As agendas podem mudar, né? Então, assim, muitas vezes quando seu chefe fala, você tem que questionar, mas peraí,
Não pode ser isso para amanhã, porque assim, muitas vezes o seu chefe negocia a sua vida baseado numa falta de negociação do que ele faz. Aí você tem que ter muito cuidado mesmo, porque ele está passando por uma fronteira muito importante, que é a fronteira da sua autonomia. Porque se o seu chefe fala isso, e isso vai comprometer o seu tempo livre, o seu tempo pós-expediente, você tem que se proteger e falar assim, olha, desculpa, eu tenho um compromisso. Assim ele perguntar assim, tá, é um compromisso pessoal? Inventa aí. Então é isso, pessoal. Obrigado, bom cafezinho.